Hoje a gente vai falar sobre criatividade e inspiração. Sejam muito bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi Ayana e aqui no meu canal querido a gente fala sobre veganismo, arte, autoconhecimento, espiritualidade, conexão com a natureza e muitas outras coisas maravilhosas. Se você não está inscrito aqui no canal, vou pedir para você já se inscrever, assinando esse botão e clicando no sininho para receber as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos. E também aproveita para dar um joinha nesse vídeo e me ajudar a espalhar a mensagem do canal para mais pessoas. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele estava me falando sobre um certo bloqueio criativo e a dificuldade de se manter inspirado mesmo com uma quantidade de informações gigante, né, em volta da gente. E eu fiquei pensando muito nisso, que há muitos anos eu trabalho com arte, com criatividade, em várias vertentes, e raramente eu me encontrei com bloqueios criativos. Eu geralmente tenho bloqueios com um determinado projeto, mas aí eu parto para outro projeto e dá tudo certo. E com o meu companheiro também é bem parecido, né? O Theo, que é o meu marido, também é artista, escritor, cantor, enfim. E também tem uma experiência parecida com isso, então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre os nossos processos criativos e como que a gente faz para se manter inspirado no dia a dia. Para mim, a forma como a gente cria tem muito a ver com a nossa personalidade. Eu percebo, por exemplo, em mim, que sou uma pessoa extrovertida, eu tô sempre buscando no outro, buscando em estímulos externos aquilo que vai alimentar a chama inicial do meu texto, ou da minha criação poética, enfim. E é muito importante para mim receber esse estímulo de fora, e eu vejo que ele alimenta muito a arte que eu produzo. Já eu, como uma pessoa introspectiva, eu tô sempre me alimentando dos processos internos, né? Então, mesmo quando eu tô em contato com o outro, com a história do outro, o que eu busco sempre saber é como é que aquela pessoa elabora, como são as paisagens internas dela, né? Como é aquele mundo interno tão pessoal e tão único e de que maneira ele dialoga com o meu mundo interno. E aí eu tô buscando, talvez, não aquilo que é incomum, né? Que é espantoso, que é inusual, mas aquilo que conecta, né? Aquilo que é parecido, aquilo que pode ser universal, né? De algum modo. Então eu acho que essas são talvez duas coisas bem peculiares pra gente pensar, né? Um caminho possível é ir por aquilo que é o estranho, é o diferente, é o espanto, né? E outra coisa é ir para aquilo que é a conexão, que é o que há em comum, mesmo com as suas particularidades, sabe? Eu tô sempre, como falei, buscando esse contato externo, esse encontro, né, com a alteridade, com o outro. E esse encontro ele se dá de várias formas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, ouvir histórias das pessoas. Muitas vezes essas histórias me inspiram a criar, me inspiram a pensar em algum texto que eu estou produzindo ou que eu ou dar o start inicial para um texto, né? Eu gosto muito de participar de oficinas de escrita, porque são muitos estímulos que vêm de outras pessoas e que me levariam para caminhos que talvez eu não trilhasse sozinho, né? E além disso, eu gosto muito de coletar histórias, assim, de notícias de jornal, de notícias de sites, né, e tal. E eu até tenho no meu e-mail uma pasta que é Isso Dá um Conto. E toda história que me inspira a escrever, eu falo, nossa, eu quero reescrever essa história, eu me mando para depois pensar nela. E geralmente, como que eu... Né, a gente tem muitos estímulos, muitas histórias. Como que eu seleciono as histórias que eu quero escrever, que eu vou trazer para essa pasta, né? Geralmente são histórias que na hora que eu ouço eu falo, nossa, eu gostaria de entender como que essa pessoa está pensando essa situação. Ou que me produz um espanto, que me faz querer entender aquela mente naquela situação, né? São situações, às vezes, muito limites e tal, e eu me motivo muito a querer escrever, querer responder lacunas que um texto jornalístico não é capaz de dizer. Como, por exemplo, o que aquele personagem está sentindo? O que ele está pensando? Como que aquela situação afetou ele internamente? Então, construir todo um arcabouço, até sentimental, mental, daquele personagem que muitas vezes aquilo não está dado no texto. E aí é onde entra a criação literária por exemplo, nos meus contos, né?
eu percebo que geralmente aquilo que me toca, que me dá vontade de criar, tem sempre muito a ver com o nosso mundo emocional. Então é difícil que as minhas criações, né, seja na escrita, seja na pintura e até mesmo na cozinha, né, que elas tenham a ver com uma história externa, com um enredo, né, com algo concreto no mundo, né? Geralmente elas têm a ver com esse mundo interior, com o mundo emocional, com as elaborações internas, né? Então eu entendo que me move muito a escrever essas elaborações, essa luta interna, esse mundo do emocional, né? Descortinar esse lugar, entender e me aprofundar. E de algum modo eu também sinto que eu tô sempre lidando com o tema do vazio, né? Que é um tema que é essencial na minha vida, assim, e que é o que me leva a criar, né? É aquilo que me obriga a não ficar só na vida vivendo, aquilo que me obriga a, além de viver, criar, né? Então essa luta com esse vazio interior e entender, né, como elaborar, né, esse vazio, esse vazio existencial, de algum modo, é um grande tema para mim, tá sempre perpassando o meu desejo de criar. Uma outra coisa que eu percebo é que a nossa forma específica de pensar interfere muito na maneira que a gente cria. Então eu vejo, por exemplo, que eu penso muito através de imagens, né? Então tanto a minha memória é uma memória fotográfica, sabe? Quando eu tenho que descrever algum lugar, eu falo, é do lado daquela casa, daquela cor, tem uma árvore assim, né? Eu geralmente descrevo as imagens e os cenários, eu não sei nunca o nome da rua, ou o caminho e a direção. Então meu pensamento funciona muito por imagens, por associações livres, e eu percebo que isso tem tudo a ver com a minha forma de criar, né? Tanto na escrita eu tô sempre criando imagens, né, e símbolos e metáforas, na pintura nem se fala, né, mas assim, aí eu tento não ser tão representativa, né, como é que eu vou juntar ali símbolos importantes. Então eu acho que isso tem tudo a ver com o meu pensamento, que não é tão lógico assim, né? Que não é tão linear, que ele é mais associativo, que ele é mais por imagens que muitas vezes se sobrepõem, né? E eu aproveito essa característica como uma metodologia mesmo para criar, sabe? Já eu sinto que eu sou mais mental na criação, que eu tô muito mais ligado a um fluxo discursivo, a uma linearidade discursiva, né? Eu tenho mais dificuldades de pensar e sentir o mundo em blocos, e geralmente eu sinto mais como narrativas, né? Inclusive a narrativa de mim mesmo, que eu faço geralmente com a arte, né? Então eu sinto que quando algo alimenta a minha imaginação, a minha capacidade de fazer suposições sobre o mundo, suposições sobre as pessoas, isso alimenta muito a minha arte. Ao contrário do que o Theo falou, né, sobre o processo dele, eu sinto que às vezes, se eu tô me alimentando muito de referências externas, isso me dá uma bloqueada, sabe, para criar. Então eu noto que, por exemplo, né, o Theo escreveu um livro sobre loucura e ele leu tudo que existe no mundo sobre loucura, né? Ele se abasteceu bastante desse tema em várias perspectivas. Eu já não consigo, né? Eu preciso me esvaziar dessas referências externas, porque senão eu entro num modo de comparação. E aí eu também não acho que o que eu tô fazendo é tão legal quanto que outros autores incríveis já fizeram. Então, mas ao mesmo tempo eu tenho essa necessidade de criar, né? De exprimir qual é o meu olhar, o que eu penso sobre aquilo, né? O que eu quero dizer que é diferente de todo mundo. Não é melhor nem pior, né? Mas é a minha forma. Então eu sinto que essas referências externas, né, muitas vezes me oprimem um pouco. Eu preciso fazer esse processo de isolamento, né, de esvaziamento, de muitas vezes meditar antes de criar, né? Ou, por exemplo, como um exercício que eu acho muito legal, que a Julia Cameron explica naquele livro O Caminho do Artista, que são as páginas matinais, né? Que é você escrever todo dia de manhã, colocando pra fora tudo que é você, pra ficar, tipo, livre, né? Com espaço interno pra escrever, porque eu sinto que é como essa metáfora, assim, do copo cheio, sabe? Se o copo tá cheio demais, não tem como preencher, né? Enquanto o Theo já escreve transbordando, eu escrevo preenchendo, sabe? Então acho que cada um tem que achar o seu jeitinho aí nesse processo. Obviamente há momentos, inclusive em projetos de maior fôlego, assim, que há momentos de bloqueio, né? Momentos que aquilo não flui da melhor forma, ou que eu sinto que
para, né, cessa um pouco de jorrar essa chama da inspiração ou da motivação para escrever, né? E eu noto que nesses momentos pode acontecer duas coisas. Ou eu sinto que eu me esvaziei um pouco de ideias, então eu costumo ir coletar essas ideias no mundo de novo, né? Então é muito comum, quando eu não estou conseguindo escrever alguma coisa que eu gostaria de desenvolver, eu vou ler algo que tem a ver, eu vou ler né, autores que eu gosto, histórias que eu gosto, ou autores que eu quero conhecer, que eu já ouvi falar, e que vão me motivar a dar continuidade naquele processo, né? Eu acho que as oficinas de escrita também são outro aspecto muito forte que me auxilia muito a manter vivo a motivação de escrita, né? Eu sinto que eu não conheço muito bloqueio na música, assim, até porque é uma coisa muito nova. E é uma coisa que surge de uma forma um pouco diferente, né? Geralmente eu sento, e é muito comum também quando eu quero pensar em compor, às vezes eu começo a tocar uma música que eu gosto e tal, e aí dessa música que eu gosto eu acabo criando uma outra música, assim. E uma coisa muito importante que às vezes acontece comigo naqueles momentos em que eu acho que tudo que eu criei é uma porcaria, é horrível, né? Todo mundo passa por isso. Ninguém tá incólume de olhar e falar, nossa, eu estou em crise com tudo que eu fiz. Nesses momentos, eu simplesmente largo. É o pior momento para você querer revisar um texto, para você querer revisar até uma música e tal. Se você tá achando aquilo tudo ruim, por exemplo, o que eu faço? Eu deixo aquilo descansar. Eu vou fazer outra coisa. Ah, eu não tô gostando de uma música que eu tô fazendo. Eu vou ouvir música. Ou eu vou ler alguma coisa. Ah, eu não tô gostando de um poema, da forma como um poema tá acontecendo, né? Eu vou ler outra coisa, ou eu vou ler poetas que dialogam muito comigo, que dialogam com aquilo que eu estou escrevendo, né? A mesma coisa quando eu estou escrevendo algum conto, não consigo mais, eu vou ler outras coisas, ou eu vou descansar um pouco a mente, porque eu sinto que nesses momentos em que a gente está muito severo com a nossa própria criação, a gente tende a aprisionar um pouco essa chama livre da escrita, ou da criação, da criatividade propriamente dita, né? Outro procedimento que eu aprendi nesse livro, né, O Caminho do Artista, e que eu acho que ele é bem legal, né, que ela fala sobre encher o poço, né, então como se a criatividade fosse um grande poço que precisa ser alimentado com estímulos, né. Então ela sugere a gente fazer aqueles encontros com o artista, né, que é você levar você mesmo para passeios inspiradores, que podem ser, sei lá, uma ida no museu, um livro, um filme, algo tipo que você vá com você mesmo, né? Então, não pela companhia de outras pessoas, não pelo programa em si, mas para se inspirar, para se abastecer como artista, né? E daí eu acho que essa referência, sim, faz muito sentido, sabe? Não exatamente aquilo que tem a ver com os temas que eu tô trabalhando e tudo, né? Mas algo para me manter inspirada. E aí eu sinto que tem muito a ver com me manter inspirada pela própria vida, sabe? Muito mais do que por uma criação específica, mas algo que me mantenha viva, que me mantenha sentindo assim que, sabe, que eu tô presente nesse mundo, que eu tô pulsando, que, né, que eu tô testemunhando assim uma emoção muito grande, né? Para mim essa é a sensação de estar viva, né? Quando eu tô em contato com a minha própria sensibilidade, quando eu tô em contato com a minha emoção, né? E dentro disso, dessa história, para mim isso passa bastante também pela história dos sentidos, né? De estar em contato com a percepção, com a minha percepção do mundo que vem através dos meus sentidos, né? Não é à toa que o nome do canal é Laboratório dos Sentidos, porque isso é baseado também num exercício que eu fazia quando eu era professora de escrita criativa, né? Que era uma das minhas aulas, assim, que era o carro-chefe, né? Dos meus cursos. E que é um mecanismo que eu mesma faço muito comigo, né? Então, experimentar o mundo através dos meus sentidos e usar isso como elemento, né, como ferramenta para daí criar, sabe? Uma coisa que eu ouvi certa vez numa oficina que eu fiz recentemente é o quanto que
no nosso passado, naquilo que a gente gostava, por exemplo, na infância ou na adolescência, habita muito daquilo que pulsa na gente até hoje, né? Então as nossas referências e tal do passado, às vezes a gente acha, isso é infantil, isso é bobo. Não é. Se é algo que nos alimentou a chama em algum momento e ainda dialoga com a gente, aquilo é muito importante pra gente. Então, quando a gente se permite voltar a essas experiências inaugurais pra gente, essas experiências de alumbramento, né, iniciais, a gente acessa algo que é muito potente na gente. E eu gosto muito de fazer isso para me estimular no meu processo criativo. Eu acho que é uma dica, talvez, que eu daria às pessoas, né? Às vezes a gente está muito preocupado se isso é bom, se não é, se está dentro de um cânone. E mais importante é se aquilo vibra ou não dentro da gente, né? E se aquilo vibra dentro da gente, aquilo está no caminho certo. Quando eu era criança, um dos meus sonhos era ter uma filmadora. Eu queria muito conseguir registrar a maneira que eu via as coisas. E eu tinha muita curiosidade em saber se as pessoas viam da mesma forma que eu via. Eu tinha uma sensação de que não, né? Que eu via as coisas de uma forma diferente. Eu queria poder registrar. Mas naquela época era muito inacessível, não tinha celular. Existia filmadores de fita e era tudo muito caro. Não tinha como editar aquilo. Então era um sonho, né? Que ficou ali na minha infância. E que eu desenhava muito, né? Para conseguir expressar esse olhar. E depois eu comecei a escrever e eu também tinha o sonho de publicar livros, porque eu queria que aquilo que eu falasse chegasse a mais pessoas, né? E aí eu lembro nitidamente, assim, quando surgiram os blogs, né? Eu não peguei nem a primeira fase, assim, dos blogs, o Theo pegou bastante logo quando os blogs surgiram. E eu lembro daquela sensação de poder colocar um texto na internet e de repente ele ser lido por 50, 100 pessoas que você nem conhece. E aquilo era incrível, eu já vi um potencial absurdo naquilo, aquilo me satisfez muito num lugar de poder conversar com pessoas, né, que tinham outras referências e compartilhar um pouco desse olhar, né. E dos blogs eu acabei chegando no YouTube e hoje eu sinto que essa plataforma, pra mim, na minha vida, ela é uma grande fonte de inspiração. Porque além de eu me alimentar, né, de outros conteúdos o tempo inteiro e achar visões, né, de pessoas completamente diferentes que moram em todos os lugares do mundo, enfim, que têm olhares únicos para as coisas, né, culturas, eu tenho acesso a culturas completamente diferentes, né, eu também tenho um espaço em que eu sei que eu possa produzir aquilo que eu quiser, né. É claro que a gente pode discutir o quanto o YouTube entrega ou não entrega o conteúdo, enfim. Acho que essa é até uma discussão muito importante, né? O quanto a gente é refém da plataforma e da maneira que ela quer entregar o nosso conteúdo. Mas o conteúdo tá aqui, eu tenho esse espaço garantido, eu posso produzir o que eu quiser e subir na plataforma, né? E essa liberdade, assim, pra mim, esse espaço, ele funda pra mim um espaço de existência no mundo. Pra pessoa que eu sou, sabe? Pra minha necessidade, né, de autoexpressão, de reconhecimento, de ocupar um lugar no mundo, saber que eu tenho um espaço dentro dessa plataforma, que eu tenho um espaço dentro da internet para existir, é algo gigantesco que alimenta muito, muito, muito a minha criatividade. Então eu vejo também que muitas pessoas aí reclamam de que a internet tá muito chata, é porque vocês estão seguindo as pessoas erradas, sabe? Tem tanta gente maravilhosa, sabe? Tem tanto conteúdo incrível e inspirador, né? É necessário a gente fazer essa curadoria, né? A gente parar de seguir pessoas que nos fazem mal e ir atrás daquilo que nos alimenta, alimenta os nossos sonhos, alimenta as nossas paixões, sabe? Eu acho que a grande magia da internet é que a gente para de ser só consumidor do mundo para ser produtor, né? De sentido, para ser criador. Então, quando todo mundo fala de forma pejorativa que hoje qualquer um é criador de conteúdo, hoje qualquer um é criador de conteúdo, sabe? Vamos repovoar essa ideia, né, com a ideia da potência, que a gente pode sair dessa grande hegemonia dos poderes e todo mundo hoje que tem acesso a um celular e à internet tem uma voz, tem um espaço, tem um lugar, né? E depende da gente fazer ecoar essa voz dessas pessoas, né? No fim, somos nós que damos a importância e o valor de quem tem valor e importância aí, mas todo mundo pode ter um espaço.
Então eu gostaria muito de saber também o que você está fazendo, né, nesse espaço, o que você está pensando e produzindo, o que te inspira. E deixa aqui embaixo para mim nos comentários, me contando um pouco da tua jornada, de se você está buscando inspiração ou se você está buscando inspirar os outros também. E vamos continuar trocando, tá bom? Essa família e esse espaço é muito importante para mim.